ele me convidou 2 vezes. Uma no final do ano 2009, comecinho de 2010, e eu falei assim, não ia ficar contando minha vida para os outros, a minha vida se conta através dos personagens que eu represento, tudo. Daí ele me pegou numa segunda situação que eu estava meio complicada, eu estava com o pé quebrado, sabe aquela coisa assim, animada que você fica em casa, sem poder fazer nada, então ele foi muito safo nessa situação. E aí ele me ligou e falou assim, vamos fazer, eu falei, e eu já tinha falado com ele, se um dia eu fizesse um livro, eu queria fazer um livro que falasse desse meu percurso de aprendizado. É lógico que eu tenho consciência que a minha história pessoal é única, mas dentro dessa história ela tem uma série de observações e aspectos e coisas que eu aprendi que podem ser úteis às outras pessoas. Aí quando eu falei, olha, eu só faria com esse viés, assim, porque eu não quero ficar contando com quem que eu casei, aliás, isso é uma encrenca, porque muita gente, né? Não me interessa, vai que eu fique em falta com alguém, né? Não quero ficar falando disso, fazendo aquele currículo lá, enumerado. O que aconteceu atrás de cada um desses processos? Né? O que eu tive de revelação que pode servir, isso é uma vocação aquariana, né? Que a gente é o semeador lá, né? Que pode servir, que seja útil às pessoas que estejam nesse caminho. Mas quando ele me perguntou a segunda vez, eu com o pé quebrado, ele falou, posso ligar ou mandar um e-mail, não lembro agora qual era o mote da comunicação, para o Rubens para perguntar. Eu tinha absoluta certeza que o Rubens ia dizer não. Tinha Copa, era ano eleitoral, sabe assim, quando você leva um projeto para o Ministério, você sabe que vai ser uma roubada, que não vai rolar. Então, como eu estava absolutamente segura que que a resposta ia ser não, eu falei, claro. Daí ele me liga 2 dias depois, não só o cara tinha topado, como a gente tinha que fazer em 2 meses e meio. Assim, a coleção Aplausos tem gente que leva 7 anos para fazer. O mínimo é 1 ano. Aí, como eu estou 2 surtados, aquarianos, trabalhamos trocentas horas por dia, conseguimos entregar, porque assim, tinha que ser antes que mudasse o governo, sabe aquela coisa assim, intensa? E com um agravante. O perfil, né? Essa série Perfil da Coleção Aplausos, ela tem um formato que é em capítulos. Eu falei, Tiago, eu não penso assim. A minha forma de pensamento é diferente dessa. E eu penso em arranco, assim. Eu posso ter um pensamento de uma frase, como eu posso ter um pensamento de 10. Agora, pensar em capítulo, para mim, já é meu tempo. E aí foi uma encrenca também para conseguir, tanto que tem 500 e tantos capítulos, uma coisa louca. Bom. E aí, na hora do nome, isso eu já tinha falado para ele. Eu falei, eu queria que tivesse um nome chamado Van Filosofia. É um trocadilho infame. Porque tem o Van Filosofia lá do Hamlet, né, que é o pensamento humano, que a gente pensa. Assim como ele, eu também sou apaixonada pelas palavras, eu falo pra caramba. Uma porque eu gosto, e isso eu coloco na minha abertura. E a outra porque eu sou muito grata às vans. Vans, aquele objeto que leva a gente de um lugar para o outro. Então é dela que a gente está falando. Por quê? Porque é o lugar, nessa atividade que a gente tem, que é muito louca, que é onde a gente tem um tempo de discutir sobre a peça, né? Vamos fazer em Campinas o espetáculo. É naquele caminho que a gente vai afinando as coisas. Porque raramente você tem tempo de chegar no teatro, agora vamos debater com que encaminhamento que a gente... Não tem isso. É sempre em trânsito que a gente organiza o nosso pensamento. Essa coisa do movimento, em que a gente, enquanto movimento, tem que estar percebendo as coisas da vida, foi por isso que deu o nome. Porque enquanto a gente se mexe, a gente pensa, a gente lê, né? Quantas vezes a gente vai lá na van, né? Que tem aquele trecho que o professor Pentelho pediu e a gente não tem tempo. É naquele horário do trânsito, no movimento, é que a gente vai percebendo as coisas.
Por isso que ele chama Van Filosofia.